Ora, parece que neste momento há uma pessoa que falou publicamente e que vai arreliar bastante Garcia Pereira. Temos um constitucionalista que diz abertamente que nenhuma das razões alegadas por Garcia Pereira são suficientes para a ilegalização do Chega, mesmo que tenha que ver com os cartazes, ou tenha que ver com a direção nacional do partido, ou tenha que ver com a legitimidade da Convenção Nacional. Vamos ver o que diz este constitucionalista sobre Garcia Pereira, ouvir basicamente uma resposta, digamos assim, de Garcia Pereira e fazermos uns comentários sobre a possibilidade de ilegalização do Chega, que parece cada vez mais distante ao dia de hoje. O Ministério Público tem em mãos 2 queixas que defendem a extinção do Chega. Foram apresentadas pelo advogado António Garcia Pereira, que recorre ao artigo número 18 da Lei dos Partidos para dizer que há 2 razões que podem levar ao fim do Chega: ter uma ideologia fascista e não ter comunicado, durante pelo menos 6 anos, a lista atualizada dos membros dos órgãos nacionais. Este segundo motivo foi até subscrito por uma fundadora do Chega, mas há um constitucionalista que discorda. Eu julgo que nenhum dos casos há qualquer razão para extinguir o partido. No que respeita ao programa, o partido foi aprovado pelo Tribunal Constitucional, portanto o programa não mudou e a prática política, a meu ver, não me parece que seja diferente daquilo que está no programa. Em relação a outra razão, que tem a ver com a questão das listas, também eu penso que há aqui um equívoco, porque, segundo eu sei, sempre que há uma convenção nacional, o partido entrega as listas às pessoas que foram eleitas ou aquelas que continuaram nos lugares, e isso é anotado pelo Tribunal. No penúltimo congresso de 2023 em Santarém, além da reeleição de André Ventura como presidente e da restante direção nacional, também foram eleitos outros órgãos como o Conselho de Jurisdição. A SIC teve acesso ao documento que mostra que um mês depois desta 5ª convenção, o Chega enviou ao Tribunal Constitucional as listas dos órgãos e, em resposta, o presidente da instituição determinou o registro da identidade dos titulares desses órgãos nacionais no Tribunal. A causa de extinção é não apresentar, não declarar uma lista atualizada. Não diz lá que é uma lista válida. Antes de ouvirmos Garcia Pereira, é importante dar aqui uma nota. Quando olhamos para a situação das listas, o que eu percebi, porque eu não sou jurista e estive a investigar um bocadinho sobre o assunto, parece que as convenções, supostamente seguindo as regras, só podem ser marcadas pelos órgãos eleitos em 2019. O que é facto é que muitos dos órgãos eleitos em 2019 já não estão no partido. E, portanto, tem que haver uma solução legal que permita a marcação da Convenção Nacional sem os órgãos eleitos. Eu sei que isto é estranho, mas querem que se faça o quê? Honestamente, olhando para a questão prática da coisa, vamos obrigar pessoas que já saíram do partido a voltar para que se marquem eleições internas? Isto não cabe na cabeça de ninguém, honestamente, e portanto continua a ser impugnado. Há sempre, militantes, ou um militante que acaba por ter essa atuação. Eu sei que geralmente é sempre a mesma pessoa, segundo percebi, e portanto, as coisas são o que são. Do ponto de vista dos cartazes e do fascismo, o fascismo é uma evidência que não é, já toda a gente, tirando a Raquel Varela e este senhor reformado do MRPP, já toda a gente percebeu, quer dizer, é uma evidência tão grande, tirando para militantes, de partidos de esquerda radical, é uma evidência tão grande que não estamos a falar de fascismo, que nem há propriamente grande justificação, até porque uma coisa que é importante de se analisar sobre isso, há um livro recente de José Luís Andrade, que inclusive eu vou falar sobre ele aqui no canal com o seu autor, em que basicamente o autor menciona o artigo da Constituição que descreve aquilo que é o fascismo. E é uma definição tão ampla, tão pouco clara e tão pouco detalhada que é fácil enfiar lá toda a gente. E, portanto, eu acho que se estamos a falar de um critério que vai determinar a extinção ou continuidade de um partido, temos que pelo menos ser mais detalhados sobre o que é o fascismo. E, no meu entender, deveríamos incluir o comunismo, é verdade. Mas aí o MRPP não existia, mas aí o PCP, idem aspas, e Garcia Pereira não tinha estado 40 anos num partido que tem como defesa da sua ideologia, uma ideologia que tem às suas costas dezenas de milhões de mortos. É verdade. E, portanto, é uma evidência tão grande. Esta definição ampla e pouco determinada e pouco detalhada
É uma coisa que permite colocar lá toda a gente que se queira, honestamente, pelo menos à direita é permitido fazê-lo, pelo menos segundo o gosto de qualquer pessoa. Toda a gente pode ser fascista naquela definição, honestamente, é aberta que chegue para caber lá todo o tipo de pessoas. Sobre os cartazes, dizer que os ciganos têm que cumprir regras, que isto não é o Bangladesh, são apenas verdades, são factos, não são suscetíveis a discussão e, portanto, dizer que isso é uma forma de preconceito não me parece que seja o caso. Vamos ouvir a segunda parte. Outubro de 2024, todas as deliberações dessa 5ª Convenção, realizada em Santarém, salvo erro, foram anuladas, e a anulação em direito só pode significar uma coisa, que é o apagamento com efeito retroativo de todos os efeitos jurídicos que se pretendiam praticar com esse ato. E, portanto, é exatamente igual a não ter existido essa comunicação. Apesar de o Tribunal Constitucional ter registado a atualização das listas em 2023, as alterações aos estatutos do partido e a eleição dos órgãos nacionais, feitas nos últimos anos, têm sido sucessivamente invalidadas pelo Tribunal por irregularidades na convocação e funcionamento do Congresso do Chega. É que o Tribunal só considera válidos os estatutos e os órgãos aprovados na primeira convenção em 2019. E só esses eleitos podem convocar a realização de um novo Congresso, o que não tem acontecido, até porque algumas dessas pessoas já saíram do Chega. Nós fizemos tudo o que pudemos e o que não pudemos. Agora, o Tribunal Constitucional é que tem que nos dizer, ou suposto que dizer, a partir deste momento diz, ouça, façam assim, assim, mas o Tribunal Constitucional diz que não dá consultoria. Eu confesso a minha perplexidade. Porque nós queremos resolver o problema, fizemos o possível e o impossível para resolver, estamos a fazer o possível e o impossível para resolver o problema e não conseguimos meras questões formais. Nós não podemos obrigar quem saiu do partido a inscrever-se outra vez no partido. O Chega ainda não marcou a data da nova convenção, mas só vai acontecer depois das eleições presidenciais. Lá está, esta questão legal é importante que se diga. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que todos os partidos têm que cumprir a lei. Mas perante uma circunstância destas, eu acho que, enfim, a lei também devia ter em conta a realidade. E a realidade é o seguinte, foram eleitos órgãos em 2019. Há pessoas desses órgãos eleitos que já não estão no partido. Só essas pessoas, todas juntas, podem convocar uma nova convenção nacional. Sendo que não é possível obrigar essas pessoas a voltar ao partido, e enfim, também não é desejável, porque se não querem estar no partido não têm que estar, por que raio é que se deve depender dessas pessoas legalmente para que haja novos órgãos eleitos e para que efetivamente o Tribunal Constitucional possa aprovar os estatutos e esses órgãos eleitos? Não faz sentido. E portanto, como diz o constitucionalista e bem, eu não sei se o Garcia Pereira tem razão no ponto que ele faz, pode ter, eu honestamente não sei, o constitucionalista discorda. O que o Garcia Pereira basicamente diz é, como as listas enviadas não foram aceites pelo TC, é o equivalente a não enviar listas. Pelos vistos, o constitucionalista discorda. Mesmo sendo dadas como inválidas, o TC tem sido notificado dessas mesmas listas e, portanto, há aqui duas visões sobre o assunto. Eu, honestamente, não sei qual é a desejável, qual é a verdadeira, qual é que sairá vencedora, honestamente não sei. Parece-me cada vez mais que Garcia Pereira começa a ficar apenas com razões ideológicas nas mãos para ilegalizar o Chega, e razões ideológicas não se justificam. Vejam, nomeadamente, a definição de fascismo na Constituição que impede a existência de partidos fascistas. E vejam como ela é ampla e como se pode incluir toda a gente à direita do Partido Socialista se fizermos alguma ginástica intelectual, como a maior parte destes senhores fazem. Os cartazes são realidades puras, os ciganos têm que cumprir a lei, isto não é o Bangladesh, são duas verdades que não são discutíveis, nem são ideológicas, honestamente. A questão dos órgãos, no meu entender, o TC tem que arranjar uma solução, porque é sabido por toda a gente que não se pode obrigar alguém a inscrever-se num partido. Não só não se pode, como não é desejável, evidentemente. E sobre a questão da ideologia do partido, é tão amplo que chega a ser ridículo. E, portanto, honestamente, não me parece haver justificação. Mais uma vez digo, não sou jurista, não sei se sai vencedora a visão do constitucionalista, se sai vencedora a visão do advogado Garcia Pereira. Vamos ver o que é que sai daqui e depois cá estaremos para comentar. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.